Existe alguma pessoa que você inveja tanto a ponto de querer trocar de vida com ela se pudesse? Caso exista, quem seria? E a adição dessa pergunta aqui. Você acha que muitas pessoas iriam querer ter a sua vida se conhecessem toda a sua história? E por quê? Esse é um joguinho que vem dentro de um livro. O nome do livro é O Jogo das Perguntas, do Gregory Stock. Eu era criança quando eu li esse livro. É um livro que tem várias perguntas e a base delas é colocar sua moral em xeque, né? Em algumas perguntas foge um pouco disso, mas a maior parte delas é colocar um pouco você em xeque. O que você faria se ninguém estivesse olhando? Sabe? Esse tipo de situação. Como você acha, se você tivesse uma situação em que você pudesse sobreviver? Tem várias perguntas assim aqui. Você está numa sala e existe você e o amor da sua vida do seu lado, cada uma numa cadeira, e tem um botão para cada uma. Se você apertar o botão, você morre, ela sobrevive. Se você não apertar o botão, as duas vão morrer. É o que você faria. Então, são perguntas assim para testar um pouquinho a sua personalidade, né? Eu li esse livro quando era criança e assim, deixaram esse livro perto de mim com essas perguntas pesadonas, né? Isso me fez refletir bastante. O livro era num formato muito diferente. Ele era um livrinho de bolso, pequenininho assim, com a capa branca. Ele era mais grossinho, né? Porque aqui tem várias... É um livro que ele tá mais ilustrado e as letras são maiores. É um livro para ser um jogo. E ele tem várias dessas perguntas. Acho que algumas delas podem ser lidas aqui. Você gostaria de implantar um chip do tamanho de um grão de arroz na ponta do dedo que lhe permitisse jogar fora todos os cartões de crédito e chaves e usar apenas um movimento da mão para fazer compras e abrir portas? Assim, isso não está muito longe de acontecer. Não é muito difícil imaginar um mundo assim. Mas em 1991, que foi quando eu li esse livro aqui, era mais difícil imaginar esse mundo. Né? Depois de 2000, depois da internet e de redes sociais e de gadgets e de óculos que você ouve música só porque tem uma vibração aqui e coisas assim, não é muito difícil imaginar que se implante um chip em alguma parte assim, no olho, na ponta dos dedos, e que você consiga resolver várias coisas com isso. Mas vamos voltar a outra pergunta. Existe uma pessoa que você inveja tanto a ponto de querer trocar de vida com ela? Se pudesse, caso exista, quem seria? Eu não tenho nenhuma vontade de trocar de lugar com ninguém. Por quê? Porque o preço disso é trocar a minha vida, e a minha vida é muito boa. Nesse momento, eu tô gravando isso daqui no meu quarto. Atrás de mim tem a minha cortina, tem a minha janela, tem a minha vista. E à minha frente, assim, atrás do telefone, tem o meu gatinho. Ele, nesse momento, ele tá tomando banho, ele tá se lambendo. Então, se eu trocasse de vida, né, com outra pessoa, eu não teria o meu gatinho. Se eu trocasse de vida com outra pessoa, eu não seria casada com a Beatriz, que está na faculdade fazendo mestrado agora. Então, eu percebo em mim, não sei o que você percebe em você quando você ouve essa pergunta, mas eu percebo em mim uma vida tão boa que me impede de ter inveja. Penso que em alguns momentos talvez eu tenha inveja de algumas situações. Gostaria de ter tido esse pensamento, gostaria de ter tido essa ideia. Nossa, mas se você parar para pensar um pouquinho, por que você gostaria de ter tido a ideia que outra pessoa teve, que foi um feito muito grande? Porque você queria a glória daquela situação ali, você queria os aplausos que aquela pessoa teve. É possível que seja por aí. Então, a inveja em si, eu tenho uma certa dificuldade em pensar em alguma coisa que outra pessoa tem que eu queria tanto a ponto de trocar com ela. Não sei. Tem coisas que eu quero. Tem coisas que eu quero. Não necessariamente é uma coisa que outra pessoa tenha e que... Porque a inveja também pode ser aquilo que você não quer que a outra pessoa tenha.
só você quer ter, sabe? A inveja do queria ter tido essa ideia, pra mim é um pouco disso. Queria que esses aplausos fossem pra mim. Mas pensando nessa pergunta desse jogo, eu não consigo encontrar mesmo uma resposta que sirva pra mim, não. Eu acho que eu não tenho uma pessoa que inveja tanto a ponto de querer trocar de lugar com ela. Você tem alguém? Não sei. Pensa aí. Se quiser compartilhar, compartilha. Se não quiser compartilhar, fique à vontade. Olha, vamos fazer uma outra pergunta dentro desse livro aqui. Lembrando que esse canal aqui é um canal que ele é feito, e a maior parte dos conteúdos que eu faço aqui, eu chamo de conteúdo serial, que ele tem por objetivo se transformar em outros conteúdos. Ele pode ser transformado num post de blog, ele provavelmente se tornará um áudio de podcast, que eu provavelmente vou subir, alguém vai subir no Spotify, alguém vai subir porque tem uma outra pessoa que trabalha comigo, ou eventualmente eu contrato freelancer para fazer alguma coisa também. Mas é um formato mais de reflexão. No YouTube, em outras redes, eu falo o que eu quero. E eu criei um produto que eu chamo de mentoria, mas é uma orientação, uma aula seguida de orientações pessoais para pessoas que estão comigo na mentoria, que ele consiste em uma coisa mais direta, né? Eu chamei de mentoria direta ao ponto porque eu quero que a coisa seja mais assertiva possível. Então, eu não fico fazendo reflexões a respeito de uma pergunta da vida. Isso aqui, e não que eu esteja diminuindo, é porque a mentoria ela tem um outro objetivo. Esse canal aqui eu quero compartilhar mais as minhas experiências, mais as minhas reflexões, coisas que eu estiver lendo, coisas que eu adquiri e qual a minha experiência com aquele objeto, aquele curso, aquele livro. Então, é um pouco disso. E pode ser que no meu canal, futuramente, eu tenha até vlog. Eu não tô com isso muito formatado, não. É uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não tenho uma previsão. Mas então, o canal, ele é uma comunicação minha, só que ela é mais aberta. E ela sempre vai trazer esse ar mais de reflexão. A mentoria não. A mentoria ela tem o objetivo de fazer uma aula de mais ou menos meia hora. E depois eu abro para as perguntas dos membros. E aí a gente tem uma coisa mais assertiva. Ela é focada em negócios, marketing, vendas. E eu não compartilho o que eu não sei. Então, se alguma pessoa me fizer uma pergunta que eu não sei a resposta, eu falo que eu não sei. E eu não faço uma promessa de que eu vou em busca da verdade para aquela resposta, não necessariamente. Mas ela está dentro da minha experiência, as respostas são dentro da minha experiência de leitura, minha experiência de cursos que eu comprei. Então, é um adianto de tempo para empresário, para empreendedor, porque eu tenho experiência desde 2016 no mercado digital e também todos os grupos que eu participo e conteúdos que eu consumo também, que podem economizar o seu tempo. Então, se você quiser participar da minha mentoria, vai ser já está acontecendo, a gente está indo para a terceira semana enquanto eu estou gravando esse vídeo, sempre às quintas-feiras, 10 horas Brasília. Ela eu fiz de propósito isso, ela é bem acessível, então o link está aqui embaixo. Eu não estou falando nos vídeos que eu estou gravando aqui para o YouTube o valor da mentoria, porque ela pode variar, mas a variação é pouca. E eu não sei se esse vídeo vai sair na época de Black Friday. E na Black Friday eu pretendo fazer uma coisa um pouco mais escandalosa, mais baixo do que o valor que está. Então, se você quiser esperar até a Black Friday, espere, fique à vontade. Se você quiser entrar logo, lembre-se, você é um empresário, você pensa no tempo das coisas, né? Então, a diferença também é bem pouca, o valor, o investimento é quase simbólico. E pode não ser simbólico para você, mas eu, como não dependo da mentoria para pagar as minhas contas, então para mim é simbólico, tá? Para deixar isso bem claro, depois desse disclaimer, vamos lá. Se fosse para reduzir drasticamente a criminalidade em seu bairro, você concordaria com o constante monitoramento por vídeo de todas as ruas, praças e demais espaços públicos?
Bom, isso em muitos lugares já existe, em condomínio fechado isso existe, lembrando que esse livro é do início da década de 90. Na verdade, eu vou ler aqui de quando exatamente é esse livro. Eu acho que ele não sofreu. Acho que ele não teve nenhuma atualização. Ele é de 1987. E parece que ele teve uma atualização em 2013. E a tradução, ela foi feita em 2015. Então a gente está falando aí um mundo, uma década que a internet muda de 6 em 6 meses completamente, talvez até menos. A gente está falando aí de um universo de 9 anos da tradução do livro. Então muita coisa mudou. Então essa pergunta aqui, por exemplo, é uma pergunta que todo mundo meio que concorda. Se fosse reduzir drasticamente a criminalidade, você toparia câmera em todo lugar público? Sim. Se a pergunta poderia ser mais provocativa se ela estivesse fazendo pergunta. Você aceitaria ter câmeras em todos os lugares da sua casa, da rua, e você carregar uma câmera como policiais, muitos policiais em vários lugares carregam a câmera em si? Aí seria uma pergunta um pouco mais provocativa, né? Mas o livro vai por esse caminho, tá? O que você considera tão importante que se deixasse de existir, a vida não valeria mais a pena? Sua resposta teria sido diferente há 10 anos? E ainda, uma adição da mesma pergunta. Você já pensou seriamente em... Eu não vou falar sobre isso. É uma sequência aqui que ela fica pesada demais até para eu ler aqui publicamente, não acho legal. Mas o que você considera tão importante que se deixasse existir, a vida não valeria mais a pena? Sua resposta teria sido diferente há 10 anos? A minha resposta não teria sido diferente há 10 anos e não, a resposta é: não há resposta minha para isso. Eu não considero que nada que deixe existir faça a minha vida não valer mais a pena. A minha vida existindo vale a pena. Basicamente é isso. Então, eu acredito que o maior bem que a gente tem é a vida que a gente tem. Então, minha resposta para essa é também muito fácil. O que você preferiria? Morrer tranquilamente entre amigos aos 50 anos ou sozinho de forma dolorosa aos 80? Eu toco o dane-se nessa resposta. Falo assim, não, prefiro não morrer. Então, eu não preciso fazer essa escolha, né? Não é um tipo de escolha que eu prefiro fazer. Então, deixa abaixo. E por aí vai. Porque como é um jogo, você não é obrigado a nada. Então, é uma coisa bem descontraída que você pode fazer. É um livro que você pode fazer. Sim, uma recomendação de livro. Eu acho que você encontra no Mercado Livre, na Amazon. É possível que você encontre no Mercado Livre. Eu acho que eu comprei esse livro usado no Mercado Livre. Mas ele vendeu, parece que 2,5 milhões de livros. Achei até pouco, né, pelo volume. Se fosse um livro lançado hoje, talvez ele vendesse mais. Mas como é um livro já antigo, então ele tem uma quantidade, sei lá, pouca de vendas. Para um livro, 2,5 milhões é muita coisa? É muita coisa para um livro. Mas se esse livro, com esse apelo que ele tem, fosse lançado hoje, com iscas, gatilhos, com frases, com pegadinhas no mundo de hoje, eu acho que ele teria um apelo muito maior. Se o autor fosse um creator, provavelmente ele venderia muito mais que 2,5 milhões de livros. Então, fica a minha recomendação, O Jogo das Perguntas, do Gregory Stock. Não sei se você encontrar no Mercado Livre. Eu, inclusive, vou dar uma procuradinha. É porque eu não estou usando VPN. Então, na hora de eu fazer buscas aqui, o máximo que eu vou é até o Mercado Livre, porque eu tenho um aplicativo. Mas eu vou pedir, Márcio, coloca aqui o link, se você encontrar. Coloca o link desse livro de Mercado Livre, ou de Amazon, ou de alguma livraria, aqui na descrição, porque se as pessoas quiserem comprar, elas sabem onde elas podem encontrar. Lembrando que não tem um vínculo com os vendedores, nenhum. Eu não sei nem se eu vou achar. Mas é meio que, sim, por sua conta e risco, o livro chegar ou não na sua casa, porque às vezes não chega, né? Já comprei tanta coisa que não chegou, mas é um livro que vale a pena, deve ser uns 20, 25 reais.
Então você consegue ter sim uma tarde de saia justa quando você fizer perguntas bastante incômodas entre os seus amigos, entre a sua família. Pode ser bem divertido. Recomendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você esteja comigo no próximo vídeo e até lá.